Interferência Pública. Salve você que está ligado aqui na sua rádio web Idade Mídia, comunicação para a cidadania. A partir de agora começa mais um programa Interferência Pública. Eu sou Ângelo Madison. Eu sou Socorro Pereira. Sejam bem-vindos à Interferência Pública. É isso aí, o programa Interferência Pública de hoje tem a satisfação de trazer ele que é candidato a prefeito de Belém. Ele é Kleber Rabelo, 47 anos, operário da construção civil há 22 anos. Trabalha pelo direito do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em Belém e está há 17 anos no PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Também está presente hoje em nossos estúdios o seu candidato a vice-prefeito em Belém do Pará. Estamos aqui com muito orgulho com seu Alex. Ele que é transexual, tem 55 anos, uma filha e 2 netos e está pela segunda vez se candidatando a um processo eleitoral pelo PSTU, sendo que essa é a primeira vez que concorre a vice-prefeito. É operário da construção civil há 32 anos. Atualmente é diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém, além de estar aí nas grandes lutas pelos direitos da cidade, e a gente vai conversar sobre tudo isso agora. Seja muito bem-vindo aqui, seu Alex, seja muito bem-vindo também, Kleber Rabelo, companheiro, Socorro Pereira também. Vamos fazer hoje um grande programa e a gente já começa perguntando a esses nossos dois camaradas aqui: por que vocês aceitaram o desafio de disputar uma vaga à Prefeitura Municipal de Belém? Boa noite, Ângelo. Boa noite, Socorro. Grande Socorrinho. E também a todas as pessoas que estão acompanhando, né, pela internet. E, em primeiro lugar, Ângelo, eu gostaria de agradecer o espaço deste programa Interferência Pública aqui da Idade Mídia, né, uma comunicação cidadã, uma comunicação alternativa, que traz a voz daqueles que não conseguem se expressar nos grandes meios de comunicação. Então isso é importante para garantir que a gente leve aos eleitores do município de Belém o nosso programa e apresentar uma alternativa socialista para a classe trabalhadora do nosso município. Bom, em primeiro lugar, quero dizer aos eleitores de Belém que nós aceitamos o desafio de apresentar essa candidatura à Prefeitura de Belém porque nós achamos que é a única candidatura que de fato vai se enfrentar com os grandes empresários do nosso município e apresentar um programa socialista para a classe trabalhadora do nosso município. O restante, nós acreditamos que são projetos que vão estar a serviço do capital, das grandes empresas ou de colaboração de classe, né? Se aliando aí aos partidos da burguesia, e a gente já viu isso no que deu. Se aliar com o patrão ou com setores progressivos da burguesia, fazendo uma aliança e colaboração de classe, nós já sabemos que o resultado desse governo vai ser atacar os direitos da classe trabalhadora para beneficiar o capital, para beneficiar as grandes empresas. Então nós queremos apresentar esse programa alternativo, de fato, se enfrentando com os grandes empresários do município de Belém e construindo um programa popular, um programa socialista para a classe trabalhadora do município de Belém. E tu, Alex? Conta um pouco pra gente. Bom, o nosso programa nós vamos apresentar, né, principalmente eu como vice do prefeito de Belém, sendo um transexual, que ainda não vi ainda nenhum candidato, nenhum partido apresentar esse programa de defesa dos trans, do racismo
né, e do machismo. Então, nosso partido tem esse programa, a qual nós batalhamos anos e anos para ver se a gente consegue dar uma liberdade. Assim como tem, né, o machismo, né, a homofobia e o racismo, tem a exploração. Então, nós vemos no nosso programa para tentar defender essa exploração. Então, com companheiras trans, que estão hoje em dia aí no mercado de trabalho, não são bem concedidas nesse espaço. Não aceitas, né? Não aceitam, isso mesmo, não aceitam. Então, são bastante explorados, por isso nosso programa apresenta, viu, um programa socialista, uma alternativa ao programa socialista para a defesa dessa causa. O PSTU é um partido bastante combativo em todo o território nacional. No entanto, dentro do campo do jogo político-eleitoral da burguesia, não conseguiu um número suficiente de deputados federais para poder ter um tempo de TV. É isso, Kleber? Explica um pouco para a gente que está em casa por que a gente não vê as inserções do partido no horário político-eleitoral gratuito. Ângelo, na verdade, para nós as eleições são um jogo de cartas marcadas, né? E os políticos, que são as velhas raposas de sempre, que sempre tiveram no poder, eles se mantêm nesse jogo eleitoral exatamente porque é um processo antidemocrático, e fizeram uma nova reforma eleitoral que, na verdade, é uma contra-reforma, né? Que a reforma vem para melhorar, e essa veio, de fato, para piorar para os partidos pequenos como o nosso, partido que tem um viés mais ideológico, que tem um programa mais ideológico, mas veio para beneficiar os grandes partidos. Então, essa reforma política acabou nos excluindo do tempo de televisão, né? Dando o tempo somente para aqueles partidos que têm pelo menos 9 deputados federais. Então, é uma desigualdade, um processo antidemocrático, onde esses partidos recebem muito dinheiro e se mantêm no poder através da compra do voto, através desse processo antidemocrático. E a gente vai fazendo a nossa propaganda assim, pelas redes sociais, né? No gogó, como eu falo, nos canteiros de obra, conversando com os operários pela manhã. Agora há pouco eu acabei de fazer a saída da obra de uma empresa da construção civil, onde os trabalhadores da Acrópole estavam largando o turno de trabalho e a gente panfletando, entregando o nosso kit com um adesivo, com um santinho, e entregando o panfleto com o nosso programa para o município de Belém. Além disso, é isso, né? Nas rádios de comunicação alternativa que a gente vai levando o nosso programa para disputar a consciência da classe trabalhadora. E é justamente sobre esse programa que a gente vai abrir agora um pouco mais detalhadamente. Nós estamos vendo aqui, ele está pautado em 14 pontos, eixos principais, né? Sendo que aqui o principal aqui, o número 1 é o saneamento universal, a saúde, a construção de moradias, educação, transporte urbano coletivo, impulsionar a agricultura familiar em parceria com os assentamentos, pela preservação do meio ambiente, barrar a reforma administrativa, pelo fim do IPTU para os pobres e a taxação maior sobre os mais ricos, pelo direito à cultura e informação, pelo combate ao racismo, machismo, LGBTfobia, xenofobia e exploração, por construção de lavanderias e restaurantes públicos, por um governo baseado na democracia operária com a implantação de conselhos populares, as verbas para a execução de um plano de obras públicas e a defesa do socialismo. Eu pergunto a vocês dois, entre esses 14 eixos estruturantes do programa de governo do PSTU para a Prefeitura Municipal de Belém, para o Kleber e para o seu Alex, qual desses pontos vocês colocariam como destaque? Então, Ângelo, na verdade eu sempre tenho dito que no nosso programa nós vamos demitir o patrão e colocar os trabalhadores para assumir as rédeas do governo. Então, apresentar um programa socialista para a classe trabalhadora e defender políticas públicas que vão atender às necessidades da classe trabalhadora, daqueles que mais precisam, que estão abandonados nos bairros, nas periferias, significa o enfrentamento direto com as grandes empresas. Então, o que é que significa demitir o patrão e colocar os trabalhadores para assumir as rédeas do governo? Significa, por exemplo,
romper os contratos com as empresas de ônibus, né? Criar uma empresa pública de transporte municipal, onde a prefeitura vai comprar os ônibus novos com ar-condicionado, reduzir o preço da tarifa para R$2, rumo a uma tarifa mais barato, né? E garantir passe livre para estudantes e desempregados. Então, isso é possível? É possível sim. Todo tempo se diz que não tem dinheiro para nada, só tem dinheiro para os ricos, para as grandes empresas. Quando você vai fazer um programa para a classe trabalhadora, se diz que não tem dinheiro, e não é verdade. Se a gente pegar o orçamento deste ano, o Zenaldo fez um contingenciamento de mais de 92 milhões de reais. Então, será que não tem dinheiro para gastar, para empregar esses 92 milhões de reais? A outra coisa, Ângelo, é que falta planejamento e é gasto verba pública de uma forma demasiada em áreas que não tem necessidade. Por exemplo, o Zenaldo gastou só no primeiro mandato dele como prefeito mais de 57 milhões somente com propaganda, repassando dinheiro para as empresas grandes de propaganda. Então eu digo assim, se eu pegar 50 milhões que foi gasto só com propaganda, para mim construir casa para a população pobre, onde o cara tem um terreno e não tem condição de fazer a casa, se eu gastar 50 mil reais para fazer essa casa, através de uma construtora pública do município que vai fazer as obras e contratar os trabalhadores, só 50 milhões que foi gasto só com propaganda, dá para fazer 1.000 casas no valor de 50 mil reais cada uma. Então eu não tenho precisão de gastar 50 milhões com propaganda, mas o Zenaldo tem. Entende? Então o cara quer aparecer, quer ser estrela, quer vender uma cidade que a população não tem e a população fica sem dinheiro para ser atendido nas principais políticas públicas. Então nós queremos trabalhar isso, demitir o patrão e construir empresas públicas onde os trabalhadores vão poder administrar essas empresas e controlar, fazendo obras para a classe trabalhadora. Ainda no terreno do Vale Digital, Ângelo, a lei orgânica do município, ela diz que é a prefeitura que tem que administrar a venda do Vale Digital. Só que a prefeitura do Zenaldo repassou essa venda para o CETRANSBEL, que é o Sindicato dos Empresários de Ônibus. Então são eles que vendem e controlam o Vale Digital. Inclusive, a Socorro estava me falando aqui, antes da entrevista, que iria me perguntar sobre a experiência do mandato de vereador. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema do projeto do Vale Digital que o Zenaldo colocou, que queria repassar o dinheiro acumulado do Vale Digital para a prefeitura, das pessoas que não utilizam. E naquele momento a gente deu uma luta que a gente vai falar mais à frente. Então nós queremos retirar essa administração do CETRANSBEL e devolver o dinheiro do Vale Digital que está acumulado para o trabalhador. Ele paga 6% do seu salário para ter direito ao Vale Transporte. E, no entanto, quem administra esse dinheiro, que a gente não sabe o que é que faz, são os empresários de ônibus. Então, nós queremos pegar esse dinheiro e devolver o dinheiro que está acumulado do Vale Digital para os trabalhadores. E isso vai se dar, Ângelo, com o que está acumulado, e a cada mês o trabalhador que não usar, no mês seguinte a gente devolve o dinheiro para o trabalhador. Além de criar a empresa pública para garantir passe livre para estudante desempregado, reduzir a tarifa para R$2, absorver os trabalhadores rodoviários da iniciativa privada para a empresa pública e colocar o Conselho Popular dos Transportes, que vai ser administrado pelos trabalhadores rodoviários. A próxima pergunta é da nossa querida jornalista, a Socorro Pereira. No entanto, eu vou abrir aqui inicialmente para uma de nossas participantes, telespectadora que está em casa, Lívia Guzmão Vasconcelos, e ela queria saber do Kleber Rabelo. Na verdade, ele acabou de responder, mas ele pode complementar a pergunta dela. Se é possível quebrar o monopólio dos empresários de ônibus e oferecer passagem mais barata. Então, Ângelo, não é só possível, como os contratos com as empresas de ônibus, eles já são irregulares no município de Belém, porque nunca foi feita licitação. Então a prefeitura ela tem que abrir licitação para poder contratar. E as licitações elas não foram feitas. Então, na verdade, a nossa quebra de monopólio vai ser diferente, porque somente quebrar um monopólio não resolve o problema.
A quebra de monopólio para mim é uma questão falsa, porque você diz que quebra o monopólio e coloca outras empresas, mas quem fica controlando, tendo lucro e tendo tarifa cara de ônibus são os empresários de ônibus das empresas particulares. A melhor forma de quebrar o monopólio é cortar o contrato com essas empresas e o município criar uma empresa pública de transporte para reduzir a tarifa para R$2, garantir passe livre para estudantes e desempregados, né? E devolver o dinheiro do Vale Digital aos trabalhadores, que é quem tem direito. Isso é possível e é viável. Eu estava pesquisando, tem ônibus articulados, novos, com ar-condicionado, com tomada para cabo USB para carregar celular, com monitor, no valor de R$840 mil um ônibus desse, para 171 passageiros. Então, se a prefeitura vai criar uma empresa pública, você pode entrar adquirindo 200 ônibus novos, né? Dando uma entrada e parcelando o restante, e a empresa ela passa a funcionar gerenciada pelo município. É lógico que nesse primeiro momento você vai ter que organizar as linhas alimentadoras através do transporte alternativo ou estudando outras viabilidades, né? Mas também implementando o transporte fluvial, tanto de Coraci quanto de Outeiro, para Capo Vero Peso, né? Para a universidade, tudo isso controlado pelo município. Então isso é possível fazer. É possível fazer isso. Se você pegar o dinheiro público e investir para atender a população, é possível. Agora, só é possível fazer isso se tiver um enfrentamento com as grandes empresas de ônibus. Se não se enfrentar com as grandes empresas de ônibus, é aumento de tarifa, ônibus sucateado, e nós não vamos ter 100% da frota com ar-condicionado para atender a população. Socorro. Boa noite, Kleber. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Sempre você é muito guerreiro, né? Nós já tivemos em várias frentes, né? Há uns anos atrás, eu estava caminhando com vocês, né? E é uma satisfação que nessa caminhada eu aprendi muita coisa, principalmente essa questão do projeto ideológico do partido, que é o socialismo, né? E o que nós acreditamos, socialista que somos. Muito bem. Então, você, na sua fala, né, na questão dos transportes, foi muito perspicaz a sua fala, porque isso já era para estar acontecendo. Essa questão do transporte é muito difícil com esses governos, né, ditatoriais, né, que são governos não progressistas, antidemocráticos. Estamos aí um exemplo, o BRT. Estamos aí com o BRT parado. Milhões e milhões foram gastos no BRT e nada conseguimos fazer com ele, né? O que você vai poder fazer nessa questão do BRT? Então, Socorro, é um prazer estar junto com vocês aqui. E respondendo a pergunta da Socorro e complementando, Ângelo, mais o que a nossa internauta falou nas redes sociais, acompanhando essa entrevista, é que, por exemplo, o metrô de São Paulo é uma empresa pública, porque muitas vezes as pessoas não acreditam que isso é possível. E o metrô de São Paulo é uma empresa pública, é um transporte de massa de qualidade, né? Com ar-condicionado, com tudo, porque em São Paulo não faz só frio. Tem um período que é quente e o metrô tem ar-condicionado, né? E tem uma capacidade São Paulo, Porto Alegre, são transportes públicos Curitiba, do estado. Então é possível organizar isso aqui. E nessa pergunta, Socorro, sobre o tema do BRT e adquirindo esses ônibus, inclusive a nossa luta vai ser para adquirir ônibus elétricos que estão saindo agora novos, com todos esses equipamentos, monitor de TV, tomada para cabo USB, ar-condicionado e ônibus elétrico com autonomia para 250 km por dia. Então é possível rodar o dia todo, não poluir, ter um transporte não poluente, né? E que não vai gastar combustível, né? Então esse projeto é importante. E sobre esse tema do BRT, o que nós queremos dizer, além de criar empresa pública de transporte para garantir um transporte de qualidade, também tem um planejamento, um estudo
e uma pesquisa para planejar a possibilidade de ter um transporte de massa, um metrô de superfície, né, no nosso município. Eu falo que é um estudo e um planejamento para ver essa possibilidade, mas criando já de imediato a empresa pública para adquirir isso. Agora, nós queremos criar, Socorro, uma construtora municipal que vai realizar todas as obras públicas, que nós chamamos de Construbem. É a construtora do município de Belém, que vai contratar os operários, que vai poder contratar um profissional da construção civil pagando R$ 2.500 de salário por mês, um servente recebendo R$ 2.000 de salário por mês, tendo comida de qualidade, e as obras vão sair mais baratas. Por quê? Porque nós vamos tirar o superfaturamento das obras e vamos tirar o lucro da empresa, que são as construtoras privadas. Essa obra do BRT, ela foi investigada pela Controladoria Geral da União desde 2018 e constatou um superfaturamento de 47 milhões de reais. Olha só, Ângela, se um superfaturamento desse, com uma empresa pública, uma construtora, eu deixo de ter essas obras superfaturadas, eu vou ter obra mais barata, eu vou poder pagar um salário melhor, gerando renda para os trabalhadores, e vou ter obra de qualidade, porque essas construtoras, elas prestam um serviço péssimo para os governos, e os governos não fiscalizam. Você vê o asfalto do Zenaldo, quase igual a Sorrisal, o chove, o asfalto vai se desfazendo. Augusto Montenegro, se você andar, já está cheio de alto e baixo, né? As bocas de lobo, ou é lá no fundo, ou a tampa é uma grelhazinha que logo se quebra, arriscando acidente e danificando o carro das pessoas. Então, são obras de péssima qualidade, asfalto de péssima qualidade, superfaturada e um lucro grande para as empresas. Então, com isso, nós podemos gerar emprego, gerar renda, diminuir o custo das obras e ter mais dinheiro para fazer mais obras. Então, Cléber, tem uma outra pergunta. É sobre a questão do plano diretor de Belém, que está há 10 anos sem ser revisto. Não sei se você está sabendo dessa situação do plano diretor, né? Porque governos passaram e nada se conseguiu. O Ministério Público entrou com ação, mas até agora ainda está na caixinha de Pandora, que eu chamo, né? Certo. Então, você sabe me dizer alguma coisa sobre essa questão? O que você pretende fazer com essa situação do plano diretor de Belém? Então, o plano diretor, Socorro, ele precisa ser reformulado, né? Ele precisa ser atualizado, e parte do programa do nosso governo é a organização e elaboração através dos conselhos populares. Nós queremos, Ângelo, fazer um governo completamente diferente. Nós queremos governar por fora da Câmara de Vereadores. E aí você que está nos assistindo nesse momento pode dizer, poxa, mas como é isso, Kleber? Não é uma questão antidemocrática? Você tirar o poder dos vereadores, como é que isso vai ser feito? O que nós achamos é que a democracia de hoje ela é uma democracia muito limitada, né? Uma democracia que não representa os interesses e a ansiedade da maioria da população. O vereador, quando está fazendo campanha no bairro, ele diz que vai melhorar tudo para a população. Quando ele chega na Câmara, ele vota contra o ar-condicionado nos ônibus, ele vota contra o passe livre para estudantes e desempregados, ele vota tudo contra os pobres. Agora, ele vota para isentar milhões de ISS para os empresários de ônibus, ele vota para beneficiar os ricos. Ele não organiza o plano diretor porque está a serviço dos empresários, dos construtores imobiliários, né, que está a serviço da especulação imobiliária. Então, o plano diretor precisa ser estudado, reelaborado, atualizado, junto com os conselhos populares, junto com a população, porque nós queremos a participação social para a gente organizar, inclusive, o plano de obras públicas de construção de moradia popular que vai atender a população carente. Então, nós queremos elaborar isso e construir junto com a população. E esse plano não vai atender os interesses da especulação imobiliária, ele vai atender a moradia social, a população que está aí em vulnerabilidade, que não tem um projeto de habitação para atender essas pessoas no nosso município. Tá, outra pergunta, no gancho, né? Você foi por 4 anos vereador de Belém, né? De 2013 a 2016. Isso. Como foi essa sua experiência como vereador? Olha, Socorro, é assim, não foi uma experiência
para mim, como ser humano, como pessoa, não foi uma experiência muito agradável. Eu digo que eu saí da Câmara mais desacreditado ainda do que eu entrei, mas foi um mandato importante porque nós colocamos o nosso mandato a serviço da luta da classe trabalhadora. Então, no momento que o Zenaldo colocou o projeto do Vale Digital, que as pessoas que não utilizassem o dinheiro do Vale Digital e que estava acumulado, ia ficar esse dinheiro para a prefeitura. Na época, se eu não estou enganado, tinha cerca de mais de 7 milhões de reais acumulado de várias pessoas que vão de bicicleta, que vão de moto, que vão de carro para o trabalho e não utilizam o Vale Transporte. Coisa que nós, se eleitos, vamos devolver aos trabalhadores, que esse dinheiro é dele. Então, naquele momento, para derrotar esse projeto, eu coloquei o meu mandato a serviço da luta dos trabalhadores. A gente paralisou as obras da construção civil, nós colocamos carro de som, nós fizemos feijoada, nós colocamos água gelada, nós colocamos trio elétrico, levamos trabalhadores para a Câmara, ocupamos a Câmara e a pressão dos operários da construção civil fez com que o presidente da Câmara retirasse o projeto de pauta e desde lá nunca mais o Zenaldo se atreveu a mexer no Vale Transporte dos Trabalhadores. Então, foi um mandato que teve a serviço das lutas. Um outro tema em relação ao nosso mandato foi que nós utilizamos o nosso mandato, por exemplo, para lutar a serviço dos trabalhadores da construção civil de Belo Monte, que fizeram aquela forte greve, e a polícia prendeu 5 trabalhadores inocentes, para justificar para a polícia ou para a população, quer dizer, a greve dos operários de Belo Monte, que tinha tocado fogo nos alojamentos, nas máquinas, e ninguém sabia quem foi, prenderam 5 trabalhadores inocentes que não estavam nem participando daquele processo. E naquele momento o sindicato de Altamira não foi lá nem visitar os trabalhadores e nem fazer nada. Então eu joguei o meu mandato à disposição desses trabalhadores. A gente foi a Belo Monte e Altamira 3 vezes, levamos advogada, entramos na justiça e conseguimos a liberdade desses 5 operários da construção civil que foram presos, né? E nenhum vereador faz isso. Qual é o vereador de Belém que vai lutar por operários da construção civil que estão presos lá em Altamira, que o cara não vota em Belém? Tinha trabalhador de Ji-Paraná, tinha trabalhador de Breu Branco, né? Tinha 2 trabalhadores aqui de Belém. Então, a gente conseguiu libertar esses trabalhadores, porque o nosso objetivo não é o voto, é utilizar o mandato a serviço da defesa dos direitos da classe trabalhadora. O nosso mandato também, Socorro, ele foi importante para discutir com a população e com a sociedade que o político ele não deve se achar acima da população nem na questão social e nem na questão financeira. Então, o meu primeiro projeto como vereador de Belém foi colocar um projeto para reduzir o salário dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Por quê? Porque nós achamos que os parlamentares, os políticos em geral, seja vereador, prefeito, deputado, senador, ele tem que ganhar o salário ou de um professor ou de um operário especializado. Então ele não pode ganhar mais do que o salário de um professor. Então é isso que a gente defende, que ele receba também igual o salário de um professor. E nós, naquele momento, quando eu coloquei esse projeto na Câmara, aí tu já sabe, né? Eu ganhei a amizade de todos os vereadores. E todos os projetos que eu botava, além deles votarem contra e não aprovarem o projeto, depois disso todos os projetos que eu botava não passavam na Câmara. Mas eu entrei e saí de cabeça erguida, porque não entrei em corrupção, não me vendi para o prefeito e falava todos os dias os erros que o prefeito cometia. Então, foi um mandato que teve a serviço das lutas da classe trabalhadora no nosso município e questionando os privilégios dos políticos que se acham rei e que querem ganhar muito acima da população que vive e que sustenta, que paga imposto para que eles possam se manter no poder. Tu conseguistes a aprovação de algum projeto de lei durante esse período ou o boicote, a tua intervenção lá foi... O boicote foi muito grande, Ângelo, porque eu arranjei, digamos assim, não tive a empatia dos vereadores por conta de que eu disse que todo mundo ganhava bem e eles disseram que ganhavam pouco. Então, eu consegui aprovar um projeto, que foi um projeto que eu coloquei que nas obras residenciais do município de Belém,
tinha que ser garantido pelo menos 15%, como mínimo 15% de vaga para as mulheres. Então, se vai construir, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que era, na época, se vai construir as casas, os programas residenciais de habitação, no mínimo tinha que ter, poderia ter mais, mas não menos de 15% das vagas ser destinado às mulheres. Então, esse foi um projeto que foi aprovado, né? A gente também colocou um projeto para garantir o feriado dos trabalhadores da construção civil, que já tem na nossa convenção coletiva. A gente garante isso até hoje na nossa convenção coletiva, mas o Zenaldo vetou esse projeto, né, garantindo como feriado somente por os trabalhadores da construção civil, que é o dia 15 de junho, que é o dia dos operários da construção civil, que nós comemoramos, que nós fazemos festa. No mais, Ângelo, eu quero dizer o seguinte, que é um toma lá da cá. A Câmara, né, ela funciona muito como um balcão de negócios, que é assim, tem vereador que não faz um projeto. Quando que o vereador pode legislar? Quando nós vamos discutir a lei orçamentária anual, né? Então, até o final do ano, a Câmara tem que votar a lei orçamentária anual, definindo os gastos que vai ser feito no ano seguinte. É nesse momento que o vereador pode colocar uma emenda, um projeto de lei, para que se possa pavimentar uma rua, para destinar dinheiro para a saúde, né, dentro do que está dentro do orçamento. Então, eu fazia várias emendas, vários projetos para compras de máquina, compra de macas, compra de equipamentos para a saúde, asfaltamento de rua nos bairros periféricos, e todos esses projetos meus, eles eram reprovados. E prefeito que não colocava, como é vereador, que não fazia nenhum projeto, votava tudo no que o prefeito mandava. Por quê? Porque o prefeito dizia, olha, onde é a tua base? Aí ele dizia, ela em tal comunidade, então fala lá que tu vai asfaltar uma rua, eu asfalto a rua para ti. Não precisa tu botar nenhum projeto aí. Então, com isso, esse vereador não faz nenhum projeto, não legisla, simplesmente vota no que o prefeito manda. E não é esse o papel do vereador. O papel do vereador é legislar e fiscalizar para defender os interesses da comunidade. Então é muito ruim, muito difícil. Então, né? Pegando minha última pergunta, né? Pegando esse gancho, né? Do papel do vereador, do papel do prefeito, né? Do papel do seu secretariado, tem um questionamento que sempre eu faço para todos os candidatos, partidos, que é como a gente vai conseguir fazer essa transformação na cabeça do nosso povo, né, sem ter uma educação política. Qual é a sua preocupação, a sua sugestão para que isso aconteça? Essa educação política para o nosso povo saber votar nas pessoas certas, para o povo, para as necessidades da cidade. Certo. Em primeiro lugar, nós do PSTU apresentamos candidatura, disputamos as eleições, mas a gente quer disputar em primeiro lugar, antes do voto, nós queremos disputar a consciência da classe trabalhadora, a consciência do micro e pequeno comerciante, a consciência da empregada doméstica, do trabalhador autônomo, do ambulante, do desempregado, do feirante, de que é importante que a gente possa se organizar para lutar por conquistas sociais, para lutar, para defender os interesses políticos e sociais da classe trabalhadora. Porque muita gente às vezes não quer saber de política, porque de fato a política hoje se tornou uma coisa tão nojenta, é só corrupção, é um mar de lama, é muita promessa, e passa as eleições e a gente continua no mesmo abandono, né? A gente vê muitos candidatos aí fazendo promessas mirabolantes, promessas eleitoreiras para querer chegar ao poder, né? Mais adiante eu vou falar disso um pouco. E a gente, depois que passa a eleição, a gente fica sem as principais políticas públicas. Então nós do PSTU, nós acreditamos que é importante os trabalhadores se organizar e que nós precisamos mudar esse processo através de uma mobilização. A mobilização nas ruas, a união da classe trabalhadora, né, para que possa defender os nossos direitos. O que é que a gente viu nos Estados Unidos agora recentemente?
foi o povo se mobilizar, ir para a rua, enfrentar até a Guarda Nacional que o Trump mandou contra o racismo. É um absurdo. A polícia genocida que mata negro nos Estados Unidos, vai lá, saca a pistola, dá 7 tiros na costa de um trabalhador só porque é negro. Então isso é uma injustiça muito grande. E a população fez o que? Disse: não, chega, basta. Foi para a rua enfrentar, através das mobilizações. O povo no Chile também lutou contra, inclusive, todo o projeto neoliberal que foi implementado pelo Paulo Guedes, que foi privatização da saúde, privatização da previdência, né, privatização da educação, tudo é pago, né? Então o povo se mobilizou e foi para a rua, organizou. Então nós defendemos que através da luta organizada e o povo mobilizado na rua, que a gente possa tomar o poder, organizar os trabalhadores e governar. Porque hoje quem governa é o quê? É a bancada da bala, é a bancada do latifúndio, é a bancada do agronegócio, é a bancada dos banqueiros, né? Tem até a tal da bancada da lama, né? Que está envolvida em corrupção aí, que é envolvida na parte da questão mineral, inclusive aqui no nosso estado. Então, não existe a bancada dos trabalhadores lá. Tem um ou outro deputado, né, que defende os interesses dos trabalhadores, que é pouco. Então a maioria passa o rolo compressor e aprova projetos que vão só atender os interesses dos empresários e dos banqueiros, como é o caso da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, né? Agora a reforma administrativa. O Bolsonaro já colocou um decreto agora dia 26, já passando os gastos na atenção da saúde primária, repassando para o ministro da Economia, Paulo Guedes. É ele que vai qualificar e contratar as verbas no SUS, na atenção básica. Então, acabar com o SUS. A reforma administrativa é retirar mais direito, acabar com a estabilidade do servidor público. Então, nós precisamos enfrentar isso, é na mobilização. E quando a gente se unir e tomar as ruas, não vai ter ninguém que segure a classe trabalhadora. Então, isso a gente defende. Porque muitas vezes o cara não quer saber de política por tudo que acontece, mas é isso que eles querem. Eu quero dizer a você, é isso que eles querem, que a gente não se envolva em política para a gente não saber de nada. Enquanto a gente não se envolver, eles vão permanecer no poder. E quanto mais a gente se envolver e mais a gente descobrir as nojeiras e as corrupção que eles fazem lá dentro, a gente vai se revoltar, organizar a luta e botar eles para fora, dar um pé na bunda e organizar um governo da classe trabalhadora. Muito bem. Nós já estamos aqui avançando em mais um programa Interferência Pública, aqui pela sua rádio web, Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania. No programa de hoje nós estamos recebendo o candidato a prefeito de Belém, Kleber Rabelo, pelo PSTU, e seu candidato a vice, seu Alex, que também está aqui com a gente no estúdio. E é com ele mesmo que eu quero conversar agora, falando sobre o ponto de número 10 do programa de governo do partido, a Prefeitura Municipal de Belém, que versa justamente sobre o combate ao racismo, ao machismo, à GLBT-fobia, à xenofobia e à exploração. Eu disse aqui no início do programa que o seu Alex, ele é um transexual, tem 55 anos de idade, e há 31 anos é operário da construção civil. Fala um pouquinho pra gente dessa tua história de vida particular e como isso te trouxe à luta política e ao ponto de candidatar à vice-prefeitura da cidade de Belém do Pará. Como eu coloquei, Ângelo, da primeira fala que eu dei, né? Que acreditamos, nós sempre acreditamos, viu? Na liberdade. Então, sempre trabalhamos contra o racismo. Isso acredito. E aos outros companheiros no canteiro de obra eu também acredito. Não, além de ser eu uma trans, mas nós temos também colegas da obra que também são trans. Então, ela se sente naquele combate de opressão, explorada pelo patrão, sem poder se defender, porque tem que trabalhar para se sustentar, né? Tem uma família e precisa do emprego. Então, o nosso projeto, como o Grabe colocou, é diferente. Nós temos que tirar realmente os patrões ali e nós governar. Pegar os camaradas, pegar os companheiros e as companheiras trans que trabalham no setor da construção civil. Então, nosso projeto sempre vai ser esse. Então, você colocou, eu
Sou desde os 19 anos que eu trabalho no setor da construção civil. Então, tenho uma filha, tenho uma companheira, né, há 7 anos. Então, ela também é uma companheira praticamente explorada pelo setor da construção civil, que ela também trabalha nessa parte. Então, a gente sente que a gente tem que se alimentar, tem que se vestir, tem que se calçar, mas tudo com nossos esforços. Mas para isso, a nossa consciência que chegou aí a ser candidato, então tentando levar, assim como ter um conhecimento, né, de ser liberado, ser libertado pela exploração, a gente vai chegar a convencer as outras camaradas, as outras mulheres e os outros negros para se unir junto com a gente para tentar ser independente, né? Ser independente do patrão. Então nós estamos esse tipo de programa nosso que a gente defende. Então a gente está fazendo isso. O Kleber colocou, nós estamos fazendo a nossa campanha humilde, pobre, nas obras, com as companheiras mulheres, com os companheiros operários, e é assim que a gente vamos conseguir cada voto com os camaradas, os negros, LGBT, os camaradas. Isso é que é o nosso ponto aí de chegar. Bom. E tu percebes, por exemplo, que a tua participação política, o teu engajamento na vida pública da cidade, para além dos canteiros de obra, ele também tem influenciado de forma positiva a maior mobilização, ao maior engajamento, a maior conscientização. E quais seriam os maiores desafios dentro desse campo de trabalho para ser enfrentado assim? Vai ser muitos, né? Vai ser muito desafio. Fala pra gente, querido. Vai ser muito desafio, porque a gente percebe que nos outros partidos não tem. É difícil, né? De a gente ter o candidato transexual. Parece que para a sociedade isso é um crime, isso é uma, sabe, é uma ofensa para. Mas eu acho que a gente tem que mostrar, né? Se realmente esse nosso projeto há de dar certo, nós vamos estar defendendo toda essa causa aí do LGBT, do machismo e do racismo. O Kleber colocou, teve vários camaradas que são hoje em dia, né, são discriminados. Né? Então eu acho que nós, trans, nós devemos ser felizes e devemos andar na rua ser mal olhados, como diz a outra versão, né? Pessoas são ignoradas, ignora a gente por a gente ser um trans, por ser um travesti. Então acho que nós temos o mesmo direito de conviver. Então essa é a nossa defesa contra toda essa causa aí que é discriminada. É isso, a Rádio Web Idade Mídia Comunicação para a Cidadania parabeniza a coragem e incentiva o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados a se manter nessa linha de conduta. Inclusive, para essa chamada do programa Interferência Pública de hoje, eu realizei um cartaz, né, de videochamada para divulgar que o programa ia ser realizado hoje. E aí algumas pessoas entraram em contato comigo, né, para falar a respeito da arte, que a arte estava muito carregada, com as bandeiras vermelhas ao fundo. Eu falei, olha, existem certas candidaturas, por exemplo, eu lembro da do Lula em 1998, em que os seus marqueteiros decidiram abolir a cor vermelha da propaganda de televisão para poder ter um atrativo maior com o público, com o eleitor. Eu acho que a eleição é assim. A gente parte, a gente entra no jogo democrático, mas a gente não pode perder de mãos em nenhum momento os nossos princípios, aquilo que é a base da gente, os nossos símbolos, as nossas cores, aquilo que a gente defende, aquelas cláusulas pétreas. E o PSTU aqui em Belém está de parabéns por levar à frente a candidatura do Kleber Rabelo, que é um operário da construção civil que está na luta com a gente, e também do seu Alex, que está aqui e já contou um pouco a respeito da sua experiência de vida e o porquê de se lançar a candidatura de vice-prefeito na cidade do Belém do Pará.
nós vamos encerrando por aqui o programa Interferência Pública dessa semana. Desde já eu agradeço a participação da nossa querida jornalista Socorro Pereira, que também já vai fazer as suas considerações finais, e eu abro para as considerações finais justamente ele, o seu Alex. Na sequência, Socorro Pereira pode se despedir e a gente encerra com a fala do Kleber Rabelo, que é candidato a prefeito de Belém. É isso aí. Ficamos agora então com as suas considerações. Bom, eu ou ela? Ela, ele primeiro. Bom, aqui nós estamos fazendo as nossas considerações. Peço a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, né, que acredite na realidade, na alternativa socialista. Vote 16, Kleber Rabelo e seu Alex como vice. Socorro. Também vamos agradecendo a participação dos internautas, né? Estaremos aqui brevemente com outro tema muito importante do Interferência Pública. Agradeço também a presença do Kleber Rabelo, do seu Alex e do companheiro Gustavo Aragão. Obrigada. É isso aí. Agora ficamos com as considerações finais, o encerramento do nosso camarada Kleber Rabelo, que além de se despedir da gente, vai fazer uma conclusão falando por que Belém precisa de uma revolução socialista. Então, Ângelo, é muito importante esse espaço. Queria aproveitar nessas considerações finais para contar mais uma historinha do mandato, né? Ontem, para mim foi um dia de alegria importante, porque eu recebi o resultado do arquivamento de um processo do Ministério Público do Estado do Pará, que quando eu era vereador, eu denunciei ao Ministério Público um ato do presidente da Câmara que queria dar 2.880 de vale combustível para cada vereador e mais 2.450 reais de alimentação para os assessores de gabinete, que na verdade era uma forma de repassar dinheiro para os vereadores para continuar fazendo campanha. E eu denunciei contra isso. Eu falei, o trabalhador, ele tem o seu salário e ele bota combustível na sua moto ou no seu carro do seu salário. Por que o vereador já tem 15 mil de salário e ainda vai receber 2.880 de vale combustível? E Ângelo, enquanto eu estava como vereador na Câmara, o presidente da Câmara não pagou nenhum centavo de vale combustível e nem de alimentação a mais para esses vereadores. E o projeto foi arquivado, esse processo, porque o presidente da Câmara não pagou, porque se pagasse ia ser enquadrado em improbidade administrativa e ia ter que devolver o dinheiro para o erário público. Então, enquanto eu estava lá, eu fui uma pedra no sapato dos vereadores. Então, isso foi mais uma vitória do mandato, Socorro. Por isso que eles não gostavam de mim. Mas a gente está aí na luta. Então, eu queria aproveitar para, nesses minutos finais, dizer que Belém precisa de um mandato que vá se enfrentar com as grandes empresas para garantir IPTU de graça, né? Isenção de IPTU para o trabalhador que tem até 2 salários mínimos de renda na sua família, tem que cobrar um IPTU mais caro do Líder, do Nazaré, do Formosa, dos shopping center, dos prédios comerciais, das redes de farmácia, das lojas que estão aí como a Avan e outras que estão chegando. O rico é que tem que pagar imposto. Pobre, que não tem nem saneamento lá no seu bairro, não tem que pagar IPTU. Então, com isso, é possível dar isenção para os pobres e é possível aumentar a arrecadação do município. É possível garantir uma empresa pública se enfrentando com os empresários de ônibus. É possível criar uma empresa, uma construtora do município se enfrentando com as construtoras particulares. Então, nós queremos organizar esse projeto, né, através dos conselhos populares, organizando o governo junto com a população. E para isso é necessário mobilizar os trabalhadores para ocupar a Câmara de Vereadores, levar o projeto e obrigar que os vereadores votem naquilo que a população decidiu. E a nossa luta também, ela vai ser uma luta colada contra, além de ser uma luta contra a exploração, ela vai ser colada uma luta contra a opressão. O seu Alex representa o símbolo disso. Eu conheci seu Alex no canteiro de obra, um operário da construção civil que trabalhava no Jaú. Para quem não sabe o que é Jaú, é aquele equipamento que fica pendurado pelo lado de fora do prédio. Seu Alex trabalhava por fora, fazendo revestimento, rejuntando pastilha, né? E veio para o sindicato um operário que representa
a luta contra a exploração, mas também contra a opressão, contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, porque nós achamos que todos têm o direito de amar, né? E não só os heterossexuais, né? Os gays, as lésbicas, os transexuais, os homossexuais, todos têm direito de amar. A luta contra o preconceito, ela é fundamental na nossa sociedade. Não podemos ser agredidos, ser atacados pelo fato de ser um LGBT. Então, essa é uma luta também que o nosso partido incorpora e que vai fazer essa luta dentro do município de Belém, no Brasil e no mundo. Então nós achamos que o capitalismo está fracassado. O capitalismo não consegue resolver os problemas básicos da sociedade. Não resolve saneamento, não resolve a educação, não resolve o tema da saúde e uma das principais, o capitalismo não consegue resolver o problema do emprego. Cada vez mais é desemprego, né? A Embraer demitiu 900 e quer demitir 2.500. A Volkswagen está fazendo um acordo para demitir 5.000 trabalhadores em todas as plantas dela no país. Então a gente vê as empresas tendo isenção fiscal, recebendo dinheiro do governo, tendo incentivo e os trabalhadores sendo demitidos, não tendo direito a trabalhar. Nós queremos que os trabalhadores tenham direito ao seu bem mais básico, que é ter um emprego, ter um salário digno para sustentar sua família, porque ninguém quer viver de esmola. A gente tem a hombridade de ter a cabeça erguida e ter o direito a trabalhar para sustentar a nossa família. A gente não quer pedir nada para ninguém. Então a classe trabalhadora quer ter o direito de ter emprego. Agora, se não tem emprego, como é que vai sustentar a sua família? Então isso é parte do nosso projeto, do nosso programa. Dentro desse programa, a garantia de emprego, ter uma cota que seja destinada para os LGBTs, para os negros, defender o salário igual para o trabalho igual. Não pode ser que a mulher que exerça a mesma função ganhe menos do que um homem. Então, se a mulher é negra, esse salário ainda é pior, ainda é mais baixo, e nós queremos acabar com essa disparidade e essa desigualdade que existe na sociedade. E isso só se dá através da luta contra as grandes empresas. Por isso, no dia 15 de novembro, vamos votar 16, vamos votar no PSTU, Kleber Rabelo, e chamar também vocês a vir construir esse partido com a gente. Então, Ângelo, eu queria agradecer muito a você, a Idade Mídia, a esse programa, né, que tem uma repercussão muito grande aqui em Belém, mas também fora de Belém. Muitas pessoas assistem, para a gente poder ter essa oportunidade de levar nossas propostas para o eleitor de Belém e pedir para vir transformar Belém junto com a gente. É isso aí, agradecemos mais uma vez a participação de Kleber Rabelo, candidato a prefeito de Belém pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, e também o seu candidato a vice-prefeito aqui em nossos estúdios, o seu Alex. É isso aí, Idade Mídia, comunicação para a cidadania, é a comunicação popular contra a hegemônica no seu rádio. Voltamos na próxima semana. Interferência Pública.